Fala galera, como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um devocional com vocês, vou dar uma palavra e eu vou estar trazendo vários vídeos de palavra aqui pro canal a partir de hoje, tá bom? Então, se você tem alguma conversa, algum tema que você queira que eu retrate aqui no canal sobre a Bíblia, você pode estar deixando aí nos comentários que aí eu vou começar a fazer os vídeos e eu pego a sua sugestão. Eu espero muito que Deus toque no seu coração, que Ele fale... Inimigo já! Eu espero que o Senhor toque no seu coração, que Ele possa falar contigo através desse vídeo e que o seu coração possa estar aberto para você receber a mensagem que Deus quer falar com você. Se você tem Bíblia, eu queria que você abrisse em Josué 23, versículo 14, que diz assim: Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que estas boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor seu Deus lhe deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se desobedecerem. O Senhor seu Deus os eliminará completamente dessa boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo, adorando outros deuses, a ira arderá contra vocês, e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. E aí, mais pra frente, em Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a imagem de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que o havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses do seu povo ao redor e com isso provocaram a ira de Deus. O primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui, onde a gente começou a ler, é que Josué estava morrendo. Josué, ele tinha feito grandes coisas pelo povo de Israel. Ele era um canal ali, onde ele levou com que as tribos fossem divididas as terras que eles fossem conquistando. Moisés não viu a terra prometida, mas Josué viu a terra prometida. A terra que o Senhor prometeu aos antepassados. Então, quando Josué, depois de ter cumprido tudo isso, ele fica velho e aí ele começa a falar: olha, eu já tô indo, eu já tô partindo. E não se esqueçam daquilo que o Senhor fez por vocês. E ele diz: olha, vocês sabem que todas as boas promessas que o Senhor fez se cumpriu. E ele fala: não provoquem a ira do Senhor, não se voltem para deuses, não fazem aquilo que é errado aos olhos do Senhor. E aí Josué morre e aquela geração de Josué também acaba morrendo. E era a geração que conhecia o Senhor. Só que a nova geração que estava nascendo, a nova geração que estava ali em Israel, não conhecia Deus. E aqui em Juízes 10 fala sobre isso, que aquela geração não conhecia o Senhor e se voltaram a adorar ao Deus Baal. E mais pra frente também diz que adoraram Baal, vários outros deuses e a conjugue de Baal. Então, o tema central dessa mensagem é o que você tem feito para a sua geração. Como você tem se posicionado diante da voz de Deus, sabe? Aqui Josué ele era escolhido e eu tenho certeza que se você confessou o Senhor como Salvador da sua vida, Ele tem uma promessa na sua vida, Ele tem uma promessa na sua casa e Ele tem uma promessa sobre todas as pessoas que estão próximas de você. Só que você vai precisar ser o canal de bênção para isso acontecer. Você vai precisar se colocar posicionado à disposição do Senhor para que Ele possa te usar, para que você possa ensinar as doutrinas do Senhor, para que você possa ensinar a Bíblia e para que eles se posicionem sabendo do Deus que eles estão servindo, lembrando eles que Ele já abriu o mar, Ele já curou o leproso, Ele já fez de tudo. Então nós precisamos influenciar essa geração para o Senhor que a gente serve. Não é um Jesus de faz de conta, não é um Jesus do era uma vez, não é um Jesus morto, mas é um Deus vivo, é um Deus que se você colocar o seu coração a disposto para Ele te usar, Ele vai te usar. O que você tem feito? Sabe, muitas vezes a gente acha que
tá falando pra um amigo é suficiente e, tipo assim, glória a Deus por isso que você tá falando pelo Senhor. Mas é mais do que isso, falar sobre Jesus, sabe? É se você se posicionar como realmente você deveria se posicionar. Você colocar os seus princípios acima de qualquer coisa que vier sobre a sua vida. É você não se dobrando pra imagens, é você não se dobrando pra o que essa geração tem feito. Porque a Bíblia mesmo diz que haveria tempos que as pessoas procurariam senhores e adotariam a própria doutrina para si do que elas querem fazer. Não aquilo do que é certo, mas aquilo que elas querem fazer e que o que elas acham certo nos olhos dela. E o que a gente mais tem visto é isso. É jovens que não querem obedecer a palavra do Senhor porque deixa muitas vezes a carne tomar de conta. É jovens que não se posicionam como deveria se posicionar na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola. E o Senhor tem chamado você para que você seja luz nessa geração, para que você possa falar da palavra dele e para que todos conheçam o Jesus que você conhece. Talvez você tenha deixado o seu amor, o seu primeiro amor se apagar, talvez você tenha passado por uma frieza espiritual na sua vida, mas que eu preciso que você lembre daquilo que você já viveu com o Senhor, sabe? Eu tenho certeza que nada lá fora, nada que o mundo colocar na sua vida, por mais que seja agradável aos seus olhos, aquilo dele vai te destruir. Ele quer tirar tudo isso, reconstruir coisas novas e aí sim ele habitar dentro de nós. Josué, ele se posicionou na geração dele. A Bíblia relata que ele era um guerreiro forte, ele era um guerreiro corajoso. Em Josué 1:9, a todo momento, a partir de Josué 1:9, o Senhor fala para Moisés: Moisés, seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. E ele a todo momento fala isso para Josué. Que você possa tomar posse dessa palavra, sabe? Não temas, não desanime, pois o Senhor, ele é contigo. Assim como foi com Josué, ele é com você. E se Josué precisou de força, precisou de coragem para se posicionar, o Senhor ele vai te dar força e coragem para você se posicionar. Mas você precisa exercer o seu posicionamento em qualquer área da sua vida, para as pessoas começarem a ver o Jesus que você carrega, para você começar a ser a imagem e semelhança do Senhor. Em Juízes 2:10, que fala que aquela geração que se levantou não conhecia o Senhor, então eles se prostituíram, eles adoraram Baal. E eles adotavam vários outros deuses. E a todo momento o Senhor olhava para aquele povo. E aí a ira do Senhor se acendeu contra eles. Porque eles não estavam fazendo aquilo que era certo aos olhos de Deus. Mas eles não conheciam a Deus. Que você possa se levantar nessa geração para que outras pessoas conheçam o Deus que você conhece. Para que a próxima geração, como eu disse, conheça o Deus que você serve. E que elas não fiquem enganadas em prostituição, que elas não fiquem cegas achando que deuses mortos vão livrar elas daquilo. Mais pra frente, em Juízes, a gente lê a história que mesmo quando Deus, o povo pecava, o povo se prostituía, e aí a ira do Senhor se acendia sobre aquelas pessoas, mesmo assim o Senhor tinha misericórdia delas. E aí o Senhor perdoava. Só que em vários capítulos e em vários momentos, a Bíblia relata eles voltando de novo para aquilo que era errado. E todas as vezes fala, mais uma vez os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E quantas vezes a gente, quando Deus ele livra a gente de algo, a gente volta a fazer algo que não é agradável aos olhos de Deus? Quantas vezes a gente volta a fazer algo, volta a ir para lugares, volta a falar com pessoas que Deus já falou que não é boa influência para você, que aqueles lugares não vão te levar a nada. E aí mesmo assim a gente volta. Então o Senhor, todas as vezes que ele perdoava aquele povo, eles voltavam a fazer o que era mal. E eu lendo essas passagens, eu falava, meu Deus, mas de novo eles voltaram a fazer o que era mal, mas de novo, sabe? Eles voltaram a olhar para outros deuses, a se dobrar perante outros deuses. Quantas vezes o Senhor, ele já nos perdoou? Quantas vezes o Senhor, ele já apagou aquilo da nossa história, trouxe
misericórdia sobre a nossa vida e a gente volta a se sujar. A gente volta a fazer o que é mal aos olhos de Deus. E aí o Senhor sempre levanta uma pessoa, assim como Ele sempre levantava uma pessoa aqui para libertar o povo, uma pessoa para ir lá na frente do povo e lutar por eles quando havia guerra, porque o Senhor tinha misericórdia deles. Mesmo Ele fazendo o que era mal, o Senhor ia lá e perdoava quando eles suplicavam a Deus. Sabe, o que falta da gente é posicionamento dentro da gente e posicionamento perante os outros. Posicionamento dentro da gente é não aceitar aquilo que a gente está vivendo e saber o Deus que a gente serve. Se você diz coisas libidinosas, Ele é o sal que tempera nossas palavras. Se suas mãos tocam o que não deveriam, Ele derramou o sangue que limpa nossas impurezas. Ainda que o pecado afete nossa vida em suas consequências humanas, o Pai olha para nós através de Cristo e nos vê castos, limpos, puros, porque seu Filho levou na cruz toda a nossa prostituição. Pela fé no sacrifício daquele que morreu com nossos pecados, podemos encontrar novamente um caminho limpo diante de Deus e a possibilidade de uma nova vida de santificação. Entregue-se a Cristo antes de se entregar a qualquer outro. Se você vive hoje uma vida de luta contra o pecado, o modo que você luta é o que evidencia se já recebeu o pagamento desse pecado. Olhe para Cristo com confiança. Olhe para Ele desejoso de seu perdão. Encontre na obra perfeita de Cristo um caminho para que toda cédula divina se pague diante de Deus, a fim de que você tenha forças para que em diante você viver algo que respeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, a Bíblia mesmo diz que o Senhor ele é digno para perdoar todos os nossos pecados. E o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Aqui ainda era o Velho Testamento, mas ainda assim o Senhor tinha misericórdia. Quando o Senhor irava no Velho Testamento, Ele irava mesmo. Assim como hoje em dia, em Apocalipse, a ira vai cair sobre o mundo. Nós precisamos entender, o Senhor ele é digno para perdoar. Mas primeiro a gente tem que se posicionar. Quantas vezes aqui o Senhor libertava eles, o Senhor entregava... Gente, o Senhor ele tinha feito muita coisa, muita coisa, muita coisa. De Gênesis até aqui, o Senhor, sabe... O Senhor tinha feito muita coisa por Israel, muita coisa. Libertou ele da mão dos egípcios. Abriu o mar para eles passarem ainda quando eles reclamavam. Será que o Senhor vai nos deixar morrer na mão dos egípcios quando os egípcios foram atrás deles? O Senhor abriu o mar vermelho para eles passarem. E aí todas as pessoas que perseguiram foram afogados no mar. Olha o tanto de coisa que Deus já tinha feito. Vou manar todos os dias para eles. E ainda assim, a gente vê essa inconstância do relacionamento que eles tinham com Deus. Essa incredulidade que eles tinham com Deus. E muitas vezes a gente lê isso, assim como eu tava lendo, e eu ficava, gente, como assim, cara? Deus já tinha feito tanta coisa, por que eles não acreditavam? Por que eles não eram incrédulos desse jeito? E aí o Senhor, ele falou no meu ouvido como se fosse ele mesmo, sabe? Foi ele, óbvio. Será que você também não é assim? E quando ele falou isso, eu falei, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Quantas vezes a gente reclama por ter muito? Quantas vezes a gente... Deus ter feito milagres e milagres na nossa vida, só da gente não tá no mundo, só da gente não tá no mundo de prostituição, a gente não tá sentando em mesas que só vão acrescentar a nossa carne, matando a nossa alma. Isso já é motivo pra gente se alegrar no Senhor. E aí a gente acaba se tornando igual aos israelitas, tendo essa inconstância com o Senhor. Porque muitas vezes a gente sabe quem é o nosso Deus, mas quando a gente tá passando por uma batalha, quando a gente tá passando por algo, a gente se esquece. Quando a gente deveria saber quem é o Deus que a gente serve. E nós precisamos falar dele, nós precisamos ir pregar o evangelho dele para essa geração que está sedenta de Cristo.
Se você, sabe, muitas pessoas acham que ir fazer missões é ir pra muitos lugares e, tipo assim, você vai transformar muitas vidas indo pra longe. Mas, gente, tem gente do seu lado que precisa da transformação de Cristo, que precisa conhecer o Senhor. E nós não estamos falando como deveríamos falar de Deus. Nós não estamos sendo fiéis com Deus como nós deveríamos ser fiéis com Ele. Às vezes a gente busca em lugares, a gente busca em pessoas quando era pra gente estar criando um relacionamento digno com o Senhor. Porque Ele sabe de tudo, Ele tem provisão pra tudo, Ele sabe o que a gente precisa. E aí a gente acaba tirando o nosso foco daquilo que realmente a gente deveria focar, que era no Senhor. Que nós possamos ser obedientes, que nós possamos pregar o Evangelho pra todo tipo de criatura, sem religiosidade, sabe? Sem julgar as pessoas. Precisamos se posicionar hoje para que haja uma nova geração que conheça ao Senhor. O que a gente tem feito para isso acontecer? O que a gente tem feito? Precisamos proclamar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é digno para perdoar todos os nossos pecados. Precisamos falar o que Ele fez na nossa vida, o que Ele faz na nossa vida, o quão bom Ele é na nossa vida, o quão Ele nos ama, sabe? Esse é o Jesus que a gente precisa falar. Ele é digno. E Ele tá voltando, gente. É tempo de se posicionar. É tempo de abrir a boca e falar de Cristo. É tempo de se colocar à disposição para que o Senhor possa nos usar como Ele quer nos usar. É tempo de buscar a palavra dEle, porque só vai permanecer fiel quem buscar a palavra dEle. Colocar em primeiro lugar o reino dos céus, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos a Cristo primeiramente, todas as outras coisas são acrescentadas. Em vez de buscar os seus próprios interesses, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se posicionar na nossa rede social, nós possamos ser voz para a nossa geração. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que, assim, você tenha gostado. Que Jesus tenha falado com você. Esse é o principal foco do porquê que eu tô aqui. Se você tem algum pedido de oração, algo que eu poderia fazer por você, deixa aqui nos comentários. Ou então me chama na DM do meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui. Eu respondo todo mundo. Jesus esteja contigo, sabe? E que você possa colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Que você possa se posicionar como deveria se posicionar e buscar em Deus o que Ele espera de você. Não aquilo que as pessoas pensam de você ou querem de você, mas o que Deus quer de você. Amém? Eu queria orar por você. Então, se você puder estar baixando sua cabeça, fechando seus olhos, eu vou agradecer. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu queria te agradecer, Pai, por esse devocional, por esse vídeo, Senhor. Pai, eu não sei quem é que vai estar assistindo esse vídeo, eu não sei quem as pessoas que vão estar levando essa mensagem, Senhor. Mas eu peço para que o Senhor possa levantar elas, Pai. Senhor, que o Senhor possa levantar elas para elas pregarem o Teu Evangelho, pregarem a Tua Palavra. Que o Senhor possa levantar elas nas madrugadas, Senhor, para orar, para falar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, usa, Senhor. Seja em qualquer lugar, Pai, no ônibus, no carro, na escola, na faculdade, no trabalho, qualquer lugar, Senhor, nos usa, Pai. Nós nos colocamos à disposição para que o Senhor possa nos usar, Senhor. Para que o Senhor possa fazer a Tua vontade na nossa vida, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa geração conheça o Senhor. Que a geração que há de vir conheça o Senhor. Que nós não negligenciamos a Tua presença, Pai. Que nós possamos tirar tudo aquilo que nos tira o foco, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra de todo mal. Amém. É isso. Obrigada.